12 de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aí. Querido Deus, nós uma vez mais oramos a ti, neste culto que estamos oferecendo ao Senhor, onde já louvamos o teu nome, onde, Senhor, nós expressamos a nossa adoração a ti, através das nossas vozes, e agora, Senhor, venha falar conosco, falar com a tua igreja, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Ó Deus, usa-me como instrumento para a glória do teu nome, amém, amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Sente-se, queridos, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Glória a Deus, amém. Glórias ao Senhor. Esta semana eu tive duas experiências que, bom, uma eu já tinha tido, mas não assim tão, não estava me recordando muito, né? Eu, à noite, fui dormir com uma pequena dor, e de madrugada acordei com uma dor intensa, uma dor muito forte. E isso de quarta para quinta-feira. E quando eu pensei comigo, bom, vou me levantar, eu vou na emergência. Eu orei a Deus, repreendi, nada, né? E vou na emergência e vou tomar uma medicação, a gente pensa logo isso, né? E eu estarei bem para ir ao passeio, né? E depois tinha um compromisso lá em Pirapora à noite. Eu ia ministrar lá, iniciar a campanha. Quando eu fui colocar a meia, aí aquela dor aumentou muito mesmo, uma dor muito intensa. E aí eu comecei a clamar a Deus e depois acordei todo mundo, né, em casa, né? Acorda todo mundo, falei, meu, levanta aí que eu tô mal. Acordei a Cândida, depois acordei a Bel, você me leva lá. E eu fui para o médico e cheguei lá, demorou, cheguei lá umas 5 horas da manhã, 5:30, e a gente saiu de lá, era 8 e pouca, mas até umas 7 horas eu estava com uma dor muito grande. E meu pensamento naquele momento foi, poxa, hoje tinha os compromissos, né? Compromisso à noite, compromisso, como que vai ser? Mas esse tipo de coisa às vezes serve para nós. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. Todas as coisas cooperam. E eu ali, num momento ali, que estava assim com uma dor muito intensa, estava orando a Deus, e às vezes vem aqueles pensamentos, né? Poxa, a gente está aqui, somos amigos de Jesus e mandamos chamar e ele não veio, né? Me senti como Lázaro e a família, naquele momento que mandou chamar Jesus e Jesus se demorou mais 2 dias e Lázaro morreu. E o texto fala assim que Jesus era amigo de Lázaro, e de Marta e de Maria. Então, naquele momento o Espírito Santo tratou assim no meu coração, e para a gente compreender e entender a dor dos outros. Porque uma coisa é você falar assim, olha, né, a minha esposa mesmo tinha, de vez em quando, tem um problema de coluna lá, e às vezes ela fica assim e tal, né? E aí a gente tá de fora, né? Tá doendo, quer ir no médico? Não, quer
que a gente ora, vamos orar, né? Mas é por aí. Mas quando você sente, você entende a dor dos outros, né? Aquela dor intensa. E às vezes, no auge da dor, você entende até muitas vezes por que muitas pessoas naquele auge da dor, ela pede que Jesus o leve, porque a dor é terrível. E a pessoa quer de todas as formas se livrar daquela dor, né? Então foi uma experiência assim, muito, muito ruim que eu tive. E a outra experiência foi ontem à noite, a gente foi no culto lá na pastora Jailda, e numa festa, no aniversário da igreja Missio Dei, e chegamos lá, tinha um culto misto, né? Culto, os haitianos e os brasileiros. Então são duas igrejas, igreja de haitiano e de brasileiro, né, Almir? Almir estava lá. E foi muito legal, porque os haitianos são muito animados, né? O pessoal bem animado mesmo. Eles são diferentes, né? Então foi muito bacana. Eu nunca tinha participado de um culto assim. Eu sempre pensava comigo, eu tenho vontade. Às vezes a pessoa, eu tenho vontade de ir para tal lugar. Não, eu tinha vontade de ir para a África para me participar de uns cultos daquele bem alegre. E ontem eu pude ter um pouquinho daquela experiência, né? Então a gente vê na internet os cultos dos africanos, como eles colocam intensidade nas suas expressões, né? De louvor, de dança, e é bem legal, né? E ontem os haitianos estavam lá, e eles cantavam e dançavam, e a gente ficava lá querendo dançar também, né? Aleluia. Glória a Deus. Apesar da gente não entender, né, a língua deles, né? Mas foi bem legal. Queridos, quero hoje compartilhar com vocês esse texto com mais textos. Na verdade, é um tema que o Senhor nos deu, não é? E o tema é o seguinte: é chamado para um propósito. Nós somos chamados para cumprir um propósito. Somos chamados, fala assim, eu sou chamado para cumprir um propósito de Deus na terra. Então ele diz assim, eu sou chamado para cumprir um propósito de Deus na terra. Mas vocês estão rezando ou o quê? Diga assim, eu sou chamado para cumprir um propósito de Deus na terra. Agora eu lembrei aí, quando você estava falando, lembrei dos terços que minha mãe fazia em casa. Você dormia, né? A gente dormia. Sim, Jesus, misericórdia. Aleluia. Queridos, Deus, Criador de todas as coisas, criou também o homem para governar a terra debaixo do seu governo. Deus criou o homem para governar a terra debaixo do seu governo. Mas o que aconteceu com o homem? O homem se rebelou contra o Senhor através do pecado ou da desobediência. Renunciou o governo de Deus. Para quê? Para governar por si mesmo. Então isso se chama rebelião. É um pecado que nasceu no céu, né? É um pecado que nasceu no céu, através de Lucifer, que foi transportado para a terra. Né? Então, e claro, incentivado pelo diabo, pelo próprio diabo. Então renunciou o governo do Senhor e tornou-se independente. Mas Deus, ele nunca desistiu de sua obra-prima. E sempre o buscou, quer dizer, buscou o homem, chamou em várias circunstâncias para cumprir seu propósito, ou para cumprir o propósito dos céus na terra. Deus sempre contou com os homens para realizar seus planos. Então, queridos, eu gostaria que você entendesse no dia de hoje, nesse pequeno espaço de tempo, que nós temos aqui, é que Deus, ele nos chamou
você está aqui porque você foi chamado por Deus. Você foi separado por Deus. Você foi atraído por Deus para cumprir um propósito. Você não está aqui por um acaso. Você não veio à igreja por um acaso. Nós estamos aqui, queridos, para cumprir um propósito espiritual na terra. Deus nos escolheu para isso. Amém? Quem crê nisso diz amém. E a voz de Deus, o homem, ele renunciou ao governo de Deus lá no Éden. E desde lá do Éden, o Senhor tem chamado o homem. O Senhor tem buscado o homem para cumprir o seu propósito. O homem estava ali no Éden, estava cumprindo com o propósito de Deus, governando o Éden, estava ali trabalhando no Éden, colocando os nomes nos animais, nas plantas, enfim, estava fazendo aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. Mas pecou, errou. E quando o homem errou, aí hoje de manhã nós falamos sobre um pouquinho sobre a dispensação da consciência. Aí veio a consciência do homem. O homem se conscientizou que ele tinha errado, que ele tinha pecado. E ele viu um ao outro nu e se envergonharam disso. E aí Deus, por sua vez, na virada da noite, chega. E qual foi a pergunta de Deus? A pergunta de Deus no Éden foi o seguinte, que ecoou no Éden: Adão, onde tu estás? Diga assim: Adão, onde tu estás? Diga assim: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Glória a Deus. Nós representamos o Adão. Amém, queridos? Adão representava nós. Então, desde lá do Éden, né, o Senhor, ele, lá no Éden já, a voz do Senhor ecoa. Adão pecou, Adão se escondeu, e Deus, por sua vez, na virada da noite, não que Deus não soubesse onde Adão estava, porque Adão tinha tecido algumas folhas para cobrir, porque ele estava envergonhado. Adão tinha se escondido em meio às árvores. Deus sabia muito bem onde Adão estava. Deus não é o espaço geográfico que Deus queria saber de Adão, mas Deus queria saber da posição, do posicionamento no mundo espiritual, onde Adão estava. Por isso é que o Senhor fala com Adão: Adão, aonde você está? Onde você está, Adão? Mas aquela pergunta, querido, aquele chamado, era para cumprir um propósito, porque Deus já conhecia, já sabia que Adão tinha feito. Mas Deus queria agora, porque ele estava já consciente, conscientizá-los de que ele tinha errado. E de buscar em Adão um arrependimento. Só que Adão, ele se apresenta ao Senhor, e ele então, ele dá as desculpas, né? Senhor, não foi eu, foi a mulher que o Senhor me desse. A mulher dá a desculpa e vai dando a desculpa, vai dando a desculpa. E Deus, por sua vez, tem chamado, a voz de Deus ecoa do jardim do Éden até os dias de hoje: Adão, onde tu estás? E a partir daí, queridos, a humanidade já caída, Deus, ele continua chamando o homem para cumprir um propósito dele na terra. Deus, ele continuou buscando o homem, perguntando para o homem aonde está, né? Se a gente for acompanhar logo depois, Caim, quando mata Abel, Deus se apresenta a Caim e diz: Caim, onde está o seu irmão Abel? Quer dizer, olha Deus tentando chamar Caim para se conscientizar daquilo que ele tinha feito. E Caim, por sua vez, se espelhando no pai,
que era Adão, ele diz assim, eu sou um guardador do meu irmão, por um acaso? Essa pergunta é interessante, né, queridos? Eu sou um guardador do meu irmão, por acaso? Então, nos dias de hoje, nós ainda continuamos, muitos de nós, damos essa resposta, né? Eu sou guardador do mendigo na rua, por um acaso? Eu sou guardador dos imigrantes ilegais? Eu sou guardador daqueles que estão sofrendo, por um acaso? O que tenho eu a ver com isso? Mas olha aqui que Adão fala para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Diga assim: onde está meu irmão? Falando em irmão, queridos, o Espírito Santo tocou aqui agora. Vamos fazer uma oração pelos irmãos que estão lá nos Estados Unidos, que foi devastado por um furacão lá esses dias. Quem está consciente disso? No Haiti, também ontem lá foi orado, né? Inundou todo o Haiti. O Haiti é uma pequena ilha e está ali próximo dos Estados Unidos. E já morreu muita gente por conta disso. Vamos fazer uma oração agora, queridos? Fica de pé um instantinho. Depois a gente continua. Você que agora o Espírito Santo falou comigo, amém, queridos? Onde está o seu irmão? Porque às vezes a gente é tão egoísta, né? Nós pensamos em nós pensamos no nosso conforto, pensamos em receber de Deus, pensamos em ter de Deus. E agora a hora que nós falamos, onde está o seu irmão Abel, né? Aí, o que eu tenho a ver com isso? Claro que nós temos muito a ver com isso, amém, queridos? Nós somos intercessores, nós estamos aqui num lugar seguro, e eles lá estão perecendo, muita gente fora de casa, muita gente que perdeu seus familiares. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos apresentar a Ti os nossos irmãos que estão ali na Flórida, que estão, Senhor amado, no país ali, circunvizinhos dos Estados Unidos, onde passou aquele furacão Irma, Senhor, ó Deus querido, deixando aquela devastação, meu Deus, deixando morte, deixando prejuízos. Oh Senhor, quantos são os nossos irmãos que estão naquelas localidades, meu Deus? Tu és Senhor, meu Deus, visita, Senhor, levanta, meu Deus, ajuda humanitária, meu Deus. Senhor amado, Deus, os Estados Unidos sempre ajudou, meu Deus, sempre semeou nas nações, meu Deus, com ajuda humanitária, que agora, Senhor, eles também possam receber esta ajuda. Visita nossos irmãos, livra, meu Deus querido, das doenças, das pestes, Senhor, que vem junto com a inundação, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, levanta mesmo, meu Deus querido, move, Senhor, a igreja do Senhor na face da terra, meu Deus, para orar, para interceder, para buscar a Tua face, ó Deus, em prol dos nossos irmãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Sente-se, queridos. Aleluias. Onde está seu irmão Abel? Onde está? Então, Deus, ele busca em Caim uma conscientização de que ele havia errado, de que ele havia pecado, e tenta promover esse arrependimento. Só que Caim, por sua vez, ignorou tudo aquilo. Então, a voz de Deus sempre chamando o homem para cumprir um propósito. Aqui era um propósito de trazer o homem de volta, de trazer o homem novamente para a comunhão com ele. E vários chamados, e eu vou citar aqui alguns. Em Gênesis, no capítulo 6, versículo 14, Deus chama Noé. Deus diz a Noé: Noé, ele viu entre todas as pessoas um homem justo, que tinha um coração diferente, que tinha um coração diferenciado. E ele então chama Noé e diz a Noé: Noé, constrói para mim uma arca.
E o propósito de Deus através da vida de Noé era a salvação da sua família e daqueles que crescem. E anunciar a volta, o retorno, ou a inundação, ou o juízo de Deus na terra. Este era o chamado a Noé. Era o propósito de Deus para Noé. E Noé se levantou para cumprir com o propósito de Deus. E Noé, por 120 anos, construiu ali aquela arca, anunciando o dilúvio. Anunciando o dilúvio. Só que na verdade, queridos, as pessoas que ouviam o anúncio do dilúvio não acreditavam. Mas o propósito de Deus era conscientizar as pessoas de que viria o juízo sobre a terra. E aquela arca seria a arca da salvação, que hoje representa o próprio Jesus nos dias da graça. Então, os dias da graça, a arca representa Jesus. Então, ali era o propósito de Deus, né? Então, sendo o Senhor justo, viu Noé justo, e como Deus, ele não destrói o justo com o ímpio, ele levantou Noé, e Noé para proclamar o juízo, a fim de trazer outras pessoas, a fim de ser justificada também. Então, assim foi com Ló também. Ló em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Ló era o justo Ló. E Abraão, ele intercede por Ló a Deus, e diz assim: Senhor, o Senhor vai matar o justo com o ímpio? Ele fala assim: longe de mim, matar o justo com o ímpio. E Ló então foi tirado de Sodoma, porque Deus, sendo o próprio justo, ele não iria praticar uma injustiça de matar o justo com o ímpio. Antes ele chama Abrão, chama Noé para construir a arca para a salvação. Chama Ló para tirá-lo de dentro de Sodoma, para que o propósito dele fosse cumprido pelos anjos dos céus. Então, o Deus justo continua chamando o homem. E aqui em Gênesis capítulo 12, queridos, que nós lemos, versículo 1 e 2, bem conhecido esse texto. E diz assim, o texto, né, que nós lemos, diz assim: Deus chama Abrão. Abrão, queridos, vivia em uma terra de idólatras, Ur dos caldeus. Os caldeus eram os babilônicos. Ele é chamado da Babilônia para ir para uma outra terra, um outro lugar, onde Deus lhe mostraria. Então, o chamado de Abrão é interessante, porque Abrão, ele estava estabelecido, ele tinha família, ele tinha bens, ele tinha uma condição financeira. E Deus, por sua vez, chama Abrão. E diz a Abrão: olha, Abrão, eu tenho um propósito para cumprir através da sua vida. Mas é interessante que, já pensou hoje, talvez, né, Deus chamar eu, por exemplo, colocar eu como exemplo. Fala assim: ó, Haroldo, sai da sua casa, da sua igreja, e vai para um lugar. Tá bom, o senhor está me chamando? Eu estou aqui, estou pronto para ir. Mas para onde que eu vou? Senhor, não interessa, sai daí. Então, algo assim. Por isso que Abrão é o pai da fé, né? Porque ele já foi provado na fé no seu chamado. E foi isso que Deus falou com Abrão: Abrão, sai da sua casa,
do meio da sua parentela, porque eu tenho um propósito para cumprir contigo na terra. E vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. E o chamado de Deus, querido, para cumprir o seu propósito é assim. Muitas vezes o Senhor nos chama para cumprir um propósito, e é claro que para cumprir esse propósito, o Senhor determina algumas coisas, como determinou Abrão. Ele disse assim: ó, Abrão, você tem que sair do meio dos seus parentes. Por quê? Porque os parentes de Abrão cultuavam a deuses. Os parentes de Abrão, eles serviam a outros deuses. Sair do meio da sua parentela, daquele convívio daquela idolatria. Por quê? Porque onde o propósito de Deus estava determinado para o Senhor cumprir através de Abrão, não podia caber, queridos, a idolatria, não podia caber um sistema de adoração a deuses. E o Senhor, hoje, a voz de Deus do Éden tem nos chamado, continua nos chamando. Abrão, eu tenho um propósito. Você está aqui, nós estamos aqui porque temos um propósito. Agora, para cumprir o propósito de Deus, querido, em primeiro lugar, para cumprir o propósito de Deus, nós temos que sair do meio da nossa casa, do meio da nossa família, do meio dos nossos parentes. Isso quer dizer, não sair literalmente, mas sair de um sistema mundano muitas vezes, sair de um sistema de adoração errada, sair do meio do pecado, sair da onde Deus desagrada e levar nós a um outro âmbito, a um outro patamar, a um outro lugar, um lugar espiritual, aonde nós podemos sim cumprir o propósito de Deus. Quem crê nisso diz amém. Porque no âmbito natural, querido, no lugar natural, aonde muitas vezes nós permanecemos e estamos, não tem como. Você pode até se esforçar, você pode até se aplicar, mas nós só podemos cumprir o propósito de Deus, querido, quando nós fazemos a nossa parte. Sai da sua parentela, quer dizer, sai desse convívio, sai desse patamar, desse âmbito, vai para um outro patamar, vai mais alto, vai para um lugar onde eu vou te mostrar, um lugar onde eu vou te colocar. Ali sim, lá você tem condições de cumprir um propósito que eu tenho para a sua vida. Quem crê nisso diz amém. Queridos, nós somos chamados por Deus. Você é chamado por Deus. Nós temos um chamado. E nós temos um propósito a ser cumprido. Um propósito espiritual na terra. Mas nós não podemos cumprir propósito espiritual na terra, queridos, no natural, vivendo no natural, andando no natural. Não tem como, querido, você cumprir um propósito espiritual andando no natural. Você só fazendo as coisas naturais, você só se preocupando com as coisas naturais. Não tem como, você tem que sair daquele natural, daquele comodismo, sair daquela situação de conforto, porque a família é um lugar de conforto, família é lugar de segurança. Sair daquele lugar de conforto, de segurança e entrar no mundo espiritual para guerrear, para batalhar e buscar ao Senhor um lugar, um patamar, aonde você pode sim ser usado por Deus muito mais para cumprir o propósito que Ele tem sobre a terra através da sua vida. Amém? Por que que muita gente, muitos de nós, não conseguimos cumprir o propósito de Deus? Porque a gente não quer, queridos, sair do natural. Já pensou se Abrão já errou que levou Ló com ele, não é? Mas ele levou Ló, levou o pai, e aí ele foi de Ur dos Caldeus, foi para Arã, aí morre o pai, aí
Ele ficou um tempo em Harã, morreu o pai. Aí tudo bem, aí ele saiu de Harã e foi para Canaã, foi para onde Deus tinha mostrado. E ainda assim levou Ló. E ele teve vários prejuízos porque ele levou Ló. Então, para a gente entender melhor, queridos, é assim, às vezes você quer cumprir o propósito de Deus, Deus tem um propósito, você sabe do seu chamado, você conhece o seu chamado, a sua vida com Deus, não é? Mas para a gente cumprir esse propósito que Deus tem, é necessário, querido, você abrir mão, não é? É se aprofundar um pouco mais, é entrar um pouco mais no mundo espiritual, é se consagrar mais, é sair do âmbito natural, é ir para Canaã, é sair de Ur dos Caldeus, sair de Harã e ir para Canaã, porque lá sim Deus cumprirá o propósito na terra através da sua vida. Quem crê nisso diz amém. Amém? Então, é um chamado de Deus para Abraão. Abraão, ele fez isso, né? Apesar dele ter levado Ló, levado o pai, mas ele cumpriu com o propósito de Deus na terra. E ainda em Gênesis, querido, Deus chama Moisés. Deus chama Moisés para libertar Israel das mãos de Faraó. A gente sabe, querido, que Moisés, ele relutou, ele colocou dificuldades, mas por fim, ele aceitou. Para qual era o propósito? A libertação do povo de Israel das mãos de Faraó. Você vê que o propósito de Deus nos dias de hoje não é muito diferente. Nós somos os Moisés. Nós somos os Moisés que Deus tem chamado. Amém, queridos? Para quê? Para cumprir o propósito de Deus na terra. Tirar debaixo do governo de Faraó o povo de Israel. Aqueles que foram escolhidos, as pessoas que estão escravizadas. Este é o propósito de Deus. E Deus chama Moisés, Moisés vai e desce ao Egito para cumprir o propósito de Deus. Entre os profetas e sacerdotes, Deus chama Samuel, ainda criança. E aqui, queridos, eu até assim ministrei outro dia aqui na quarta-feira, e eu disse assim que aqui algumas coisas, por exemplo, que Samuel, né, ele foi chamado ainda quando era criança, que representa aqueles que nasceram no berço evangélico. Aqueles que foram chamados ainda no ventre da mãe, foram chamados ainda crianças para cumprir um propósito específico. Então, Deus, ele tem chamado pessoas, e tem chamado entre aqueles que Abraão, eu disse aqui que Abraão foi aquelas pessoas que foram chamados de um lar idólatra, de um lugar de pecado, para cumprir um propósito de Deus na terra. Samuel foi chamado ainda quando criança, que representa aquelas pessoas que já nasceram conhecendo ali a palavra, debaixo de um lar evangélico, num berço evangélico, né, para cumprir um propósito. E esse que foi chamado aqui ainda criança, que foi chamado por algumas vezes, Samuel no capítulo 3, a Bíblia diz assim que Deus, ele chama Samuel e diz assim, Samuel, e o Samuel, ele se confunde a voz de Deus com a voz do homem. E ele então vai até Eli. Eli, o Senhor me chamou, que era o sacerdote. Se não, volta a dormir, não te chamei. E aí novamente ele insiste, Deus insiste com Samuel, Samuel, e ele disse assim, mais uma vez ele vai, acorda, vai até Eli. Ele estava confuso, até que Eli deu uma orientação a ele. E aí então nesta orientação ele discerniu, ele disse, quando pela terceira vez o Senhor chamou ele, ele disse assim, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve. E a verdade é, queridos, que muitas vezes Deus nos chama, e muitas pessoas estão confundidas, que tem tanta voz nos dias de hoje, né? Tem tantas vozes ecoando daqui e dali,
que as pessoas se confundem, não sabe se é o homem, não sabe se é fulano, não sabe se é ciclano. Então, eu já me deparei com situações de pessoas assim, eu não sei se Deus me chamou, e às vezes até a gente mesmo tem momentos do nosso ministério que você fala assim, será que foi Deus mesmo que me chamou para cumprir esse propósito? Mas, querido, nós temos que afinar o ouvido e ficar pronto sempre a ouvir a Deus, porque Deus fala conosco. Amém? Quem já ouviu a voz de Deus aí diz amém. Quando nós nos colocamos diante de Deus, hoje eu estava ministrando uma pessoa, nós estávamos conversando sobre isso. Colocamos um propósito diante do Senhor. Aí eu falava assim, olha, então agora você fica atento, que Deus vai falar com você. Já pôs diante de Deus? Então agora fica atento que Deus vai falar com você. Deus vai usar, às vezes Deus usa até um ímpio, às vezes Deus usa uma criança, às vezes Deus usa uma pessoa que não é nem seu conhecido, às vezes Deus fala com você. Já viu? Já percebeu quando a gente coloca, isso acontece muitas vezes, a gente coloca algo diante do Senhor, aí você vai em algum lugar, e a resposta, você está esperando aquela resposta de Deus, e levanta uma pessoa que às vezes você nem conhece, e aquela pessoa fala com você, fala, ó, a resposta de Deus está aí. Ó, Deus falando. Mas nós temos que ficar atento, porque existe muitas vozes, não é? E Samuel estava confuso, mas quando ele entendeu, ele se posicionou para cumprir o propósito de Deus na terra. Amém? E muitos outros o Senhor chamou, né? Deus chama Isaías no capítulo 6, versículo 1. E aqui é interessante que Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, se a gente for ler Isaías, você vai perceber que Isaías só via o defeito dos outros. Via o defeito de Israel, via o defeito de Jerusalém, e ele falava sobre o juízo. Falava sobre o juízo, ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Mas quando chega Isaías capítulo 6, a Bíblia diz assim que, ele diz assim, e eu vi o Senhor. Quando Isaías vê o Senhor, as coisas mudam. Porque aí ele olha para ele mesmo, ele fala assim, ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito sim no meio de uma nação de homens de lábios impuros. Ele parou de olhar para o outro, ele parou de enxergar o defeito do irmão, ele parou de ver o defeito do irmão, porque é assim, queridos, aqui Deus ele chama até os convencidos. Os convencidos é aqueles que se acham convertidos, que se acham bem, que se acham na posição, e quando ele se acha, ele só começa a enxergar o defeito dos outros, julgar os outros, apontar os outros, ver o que os outros estão fazendo de errado, e trazer o julgamento. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele começa a enxergar para ele mesmo, porque quando nós nos encontramos com Deus, temos o chamado de Deus mesmo, que ele viu o Senhor, ele fala assim, eu vi o Senhor, aí ele fala assim, ai de mim, vou perecer, e ele começa a enxergar os seus próprios defeitos, começa a enxergar a sua própria condição. Até então ele estava enxergando a condição dos irmãos, mas naquele momento ele enxerga a sua própria condição. Queridos, para nós cumprirmos o propósito com Deus, não podemos ser só convencidos,
temos que estar convertidos ao Senhor, temos que ter experiência de verdade com Deus. E quando nós temos experiência de verdade com Deus, querido, nós olhamos para nós mesmos, os nossos defeitos aparecem mais nitidamente, as nossas falhas, as nossas fraquezas, nós olhamos e falamos assim: quem sou eu, um miserável? Quem sou eu, uma pessoa falha, cheia de pecado? Senhor, quem sou eu? Eu não mereço nada disso. Paulo, ele começou, ele era todo convencido, Paulo, antes de ter um encontro com Jesus. Ele aplicava o juízo sobre os outros, via o defeito dos outros e condenava os outros, e até participava da morte dos cristãos. Mas quando ele vê o Senhor, a Bíblia diz que ele jogou todo o seu conhecimento na lata do lixo para glorificar o nome do Senhor. Ele diz assim: ai de mim, homem miserável que sou! Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso que eu faço. Miserável homem que sou, o pecador pior do que todos os outros. Ele se coloca com uma condição pior do que todos os outros, porque quando nós temos esse encontro com o Senhor, a mudança não vem nos outros, a mudança vem em nós, dentro da gente, vem dentro da gente. E a partir da nossa mudança, querido, o propósito de Deus nas nossas vidas na terra, queridos, ele é muito nítido, é muito claro. Mas nós só vamos poder cumprir o propósito de Deus na terra se nós mesmos, em primeiro lugar, temos esse encontro com Deus de verdade. E esse encontro com Deus que produz mudança dentro da gente, que produz compreensão da nossa condição e não da condição dos outros. Quem está entendendo diz amém. E muitos outros o Senhor chamou: Jeremias, Ezequiel, Oséias, reis, profetas e juízes, para cumprir o propósito na terra. Já no Novo Testamento, querido, Deus chama Zacarias e Isabel para continuar cumprindo o propósito de Deus na terra, e era para gerar João Batista. Deus chama, e através de João Batista, que foi aquele que era o precursor do caminho do Senhor. Então foi um grande chamado. Depois Deus chama quem? Maria, uma jovem virgem, para cumprir o propósito de Deus na terra, que era gerar o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. E assim ela foi obediente ao chamado, assim ela cumpriu com o propósito de Deus na terra. Agora Jesus Cristo vem, e Ele próprio, como Deus, continua chamando o homem, agora em um território específico, na Galileia, na Judeia. Então Jesus chama Mateus e diz a Mateus: segue-me. Chamou a Pedro, João e Tiago, falou assim: olha, segue-me, vem após mim. Eles largaram ali as redes e saíram. Ele chamou os 70, chamou aliás os 12 para andar com ele, chamou os 70, chamou a Paulo, chamou a Ananias, chamou a Timóteo, chamou a Tito e outros, para cumprir o propósito dele na terra. Foi ele quem chamou. E a voz do Senhor continua a ecoar. E Ele nos chama. Hoje Ele nos chama. Amém? Diga assim: o Senhor me chama para cumprir o propósito dele na terra. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para o nosso chamado? É um propósito específico, queridos. Mateus, no capítulo 28, quero ler, e depois em Marcos. Minha colinha aqui está caindo.
Aleluia. Mateus 28. Aleluia. 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Qual é o propósito de Deus na terra? Para a sua igreja. Qual é o propósito de Deus na terra para a sua igreja? É cumprir o ID. Esse é o propósito. Esse é o propósito principal, queridos. O propósito é esse, queridos. Jesus nos chamou, nos deu autoridade, nos ungiu com essa autoridade, para quê? Para fazer discípulos em todas as nações. Este é o propósito de Deus. E o propósito de Deus na terra, queridos, só pode ser feito por nós, por aqueles que Ele chamou. Nós fomos chamados, queridos. Agora, para cumprirmos o propósito de Deus na terra, é necessário, queridos, nós fazermos a nossa parte. Aonde que é que eu devo cumprir esse propósito de Deus na terra? Na célula? Na rua? Talvez. Mas isso é o cumprimento daquilo que se faz. Só que a preparação daquilo que se faz, querido, é sair do âmbito natural e entrarmos no âmbito espiritual. Porque aí, ou seja na rua, ou seja na célula, ou seja no trabalho, ou seja no ônibus, ou seja em qualquer lugar, o Senhor vai te capacitar e você vai estar cumprindo o propósito de Deus na terra. Mas é necessário sair da parentela. É necessário sair da zona de conforto. É necessário sair do meio dos familiares. Quer dizer, daquela zona de segurança, querido. Se a igreja, hoje nós estamos vivendo mais do que nunca os sinais da volta do Senhor. Quem entende esse furacão lá nos Estados Unidos como um sinal da parte de Deus, diz amém. Todos nós sabemos. Está muito nítido. E diz que já saiu um outro novo furacão que está vindo atrás, né? Deste que já veio, e é assim, né? Esses dias passou um cometa aí perto da Terra, como é que é o nome daquele trem lá? Um asteroide, né? De 4 quilômetros de comprimento, com um peso maior, muito gigante. E os cientistas falam assim, não tem problema, mas isso tudo são efeitos na Terra, de tudo aquilo que está acontecendo no espaço. Então, existe, queridos, nós estamos vivendo hoje um momento que nenhum tempo se viveu, tantos sinais. Quem ouviu falar do terremoto no México, semana passada? Quem ouviu falar? Quem não ouviu falar? Eu não ouvi falar. Olha só, quanta gente desinformada aí. Não ouviu não, né, Jaime? Então, houve um terremoto no México, morreu mais de 50 pessoas na cidade, desabou prédios, semana passada. Né? E depois, na sequência, teve mais não sei de quantos tremores. Um alerta de tsunami em 5 países. Isso semana passada, querido. Esse Irma aí, não sei lá de onde que veio, né? Vem devastando tudo. Já morreu não sei quantas pessoas.
Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado na igreja, porque a igreja do Senhor tem um propósito a se cumprir na terra, mas nós não podemos cumprir esse propósito apegado neste âmbito natural. Nós temos que sair desse natural para cumprir o propósito de Deus, querido, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Precisa haver um despertamento, precisa haver um estalo, nós precisamos viver isso. Eu não quero ficar de fora, querido, destes últimos dias, como ceifeiro do Senhor, eu não quero. E nós precisamos despertar isso, querido. E a igreja, não só aqui, querido, em todo lugar que a gente vai, né? Nós fomos lá ontem, mas você vê que tem uma religiosidade, aquela coisa assim, sabe? Aquela coisa meia, né? Agora, nós precisamos ter um despertamento maior. Amém, queridos? Precisamos ter um despertamento. Por quê? Porque a igreja do Senhor é a única oportunidade para os perdidos. Eles não têm outra oportunidade, queridos. A igreja do Senhor é a única esperança para aqueles que estão caminhando para o inferno, que estão aí fora. E nós, em vez de acender a tocha que existe dentro de nós, muitas vezes estamos jogando água com novela, com filme, com tantas coisas, tantas besteiras, tantos ensinamentos que o mundo traz, e tanta besteroide na internet, videozinho de brincadeira, de chocarrice, disso e daquilo, e estão jogando água na nossa chama, na chama do Espírito. É hora de despertar, meu querido, é hora de buscar Deus, de se consagrar, de jejuar, de orar ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz de mim, acende uma tocha de mim, onde eu for as pessoas venham a ser atraídas, aleluia. Então, é por isso que o Senhor disse assim: quando eu vier, será que eu vou achar fé na terra? Às vezes, tantos impedimentos, queridos. A gente cria os impedimentos, deixamos a carne falar mais alto, não é? Deixamos a carne falar mais alto, não acertamos a nossa vida espiritual, às vezes coisinha aqui e ali que você se carrega na vida, na sua caminhada, queridos, são pesos. Está na hora de nós abandonarmos todo o peso, todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos arrodeia, e nós começarmos a subir a lugares mais altos, a entrar em patamares espiritual mais alto, onde essas coisas não têm relevância, mas sim tem relevância o reino de Deus. O reino de Deus tem que ter relevância na nossa vida. Não é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Por quê? Porque nós temos um propósito. Deus tem um propósito através das nossas vidas. E a única esperança do perdido, queridos, quer queira ou quer não eles, é a igreja do Senhor. É a igreja. E quem é que vai falar para eles? É nós, queridos. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Se você sai lá no seu trabalho, onde você estiver andando, sua família, se você só fala de futebol, se você só fala de novela, se você só fala de filme, se só fala de cabelo, de unha, disso e daquilo, de roupa, se você fala só dos seus problemas, não, que eu tenho problema aqui, ali, né? Tem gente que só fala, se falar de problema resolvesse, até eu ia ficar falando, querido. Mas eu não fico falando do problema, não fico.
Eu não chego nenhum irmão que vai, meu Deus, olha, tem uma conta para pagar amanhã, misericórdia. Ixi, como é que eu vou... Não. Se o irmão fosse pagar para mim, tudo bem, né? Mas não vai, então não adianta, né? Então, meu irmão, vamos a patamares mais altos. Vamos buscar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Vamos deixar de lado as conversinhas, picuinhas, e as outras coisas o Senhor vai acrescentar. O Senhor não pode nos usar no meio da parentela, querido. O Senhor não pode nos usar no conforto da nossa casa, não. O Senhor tem um chamado para realizar através de nossas vidas, tem um propósito através das nossas vidas, mas nós precisamos ser Abraão. Sim, Senhor, tá bom, eis-me aqui. É para sair de casa, vou sair. Então, queridos, muitas pessoas foram chamadas para cumprir o propósito, e muitos cumpriram, mas muita gente não cumpriu. Muita gente não cumpriu. Olha lá Sansão, chamado para cumprir um propósito. Sansão representa muita gente nos dias de hoje. Ele tem um chamado para cumprir um propósito na terra, de libertação, de cura, né? Só que aí, ele em vez de focar no propósito, ele foca nas suas próprias vontades e nos seus próprios desejos pecaminosos. A sua vontade tem mais força do que a vontade de Deus na vida dele. E aí ele vai atrás de uma prostituta, atrás de outra, até que os seus olhos é vazado, ele não enxerga mais nada. Isso, espiritualmente falando, é aquela pessoa que está totalmente cego. Ele é colocado escravizado numa roda de moinho. Isso significa espiritualmente que ele é aquela pessoa que é aprisionada em uma situação que não consegue sair dali por si mesmo. E por fim morre. É morto. Se suicida. Então, um homem que foi chamado para cumprir um propósito, revestido de poder, revestido de autoridade, de força de Deus, mas ficou focado nas suas próprias vontades e desejos. Sabe, querido, às vezes Deus nos chama para cumprir um propósito. Nós não podemos descuidar da nossa família. Nós temos que cuidar da nossa família, temos que trabalhar, temos que fazer as coisas neste mundo. Nós estamos neste mundo. Mas, querido, o nosso foco principal tem que estar no propósito de Deus nas nossas vidas. Agora, se você tira o foco, querido, do propósito de Deus e põe só na sua vida, não é só que você tem que trabalhar, só que você tem que cuidar da família, só que você tem que ganhar dinheiro, que tem que comprar carro, tem que comprar casa, tem que isso e aquilo. Aí você esquece do propósito de Deus, deixa de lado, não cumpre o propósito de Deus, a idade vem. Aí não dá mais tempo. Quanta gente caída. Quanta gente caída. Querido, se você foi chamado para cumprir um propósito de Deus, não para não, queridos. Sai desse âmbito natural, vai para o espiritual. Em nome de Jesus. Não para não, porque se parar, querido, agora é aquele negócio, se correr o bicho pega, se parar, como é que é? Se parar o bicho pega, se correr o bicho come. É por aí mesmo. É bem assim esse propósito. Se parar o bicho pega, se correr o bicho come. De qualquer jeito tá enrolado. O negócio é ficar na presença de Deus. Amém, querido? O negócio é andar com Jesus. Amém? Cumprindo o propósito de Deus. E aí, querido, Deus vai abençoando outros lados. Deus vai abençoando a família, Deus vai abençoando a vida material, Deus vai abençoando, você vai cuidando das coisas que é do Senhor, e o Senhor cuida daquilo que é seu para você. Amém? Então, você vê Sansão, né? Eli,
que foi chamado para cumprir o propósito de Deus, não cumpriu, morreu, né? Os filhos morreram. Saul foi chamado para cumprir o propósito de Deus, mas por causa do seu sentimento de vingança, de ciúmes, de inveja, deixou-se levar, se afastou de Deus, morreu, se suicidou. E quantos outros, né? No Novo Testamento, nós poderíamos falar de Judas Iscariotes, que foi chamado para cumprir um propósito de Deus, mas era desonesto, mentiroso, ladrão. O que aconteceu? Morreu, se suicidou. Então, pessoas que foram... O Paulo, ele cita Emineu e Fileto, acho que alguma coisa assim, né? Que andava com ele, caminhava com ele, fazia obra com ele, porém amou mais as coisas deste mundo, abandonando o propósito de Deus. E aqueles que abandonam o propósito de Deus, querido, o fim dele é esse, a morte. Morte espiritual, longe de Deus. E é por isso que a palavra de Deus fala assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque muitas pessoas perdem a sua alma, sua salvação. Perde a sua salvação, querido. E perder já é uma coisa que se tinha já ganhado. Já tinha. Mas aí na caminhada, desanima. E aí no desânimo, mete a cabeça no meio das pernas, vê de reagir, querido. Eu sou assim, eu tomei muito aquele um texto bíblico que tem na palavra de Deus, que perguntaram para Jesus, seus discípulos não jejuam? Aí o Senhor falou assim, olha, o noivo está com eles, por que queriam jejuar? Um dia o noivo vai estar longe deles, então aí jejuarão. Então, espiritualmente falando, queridos, quando você sente que Jesus está se afastando de você, vai para a comunhão, querido, vai para o jejum, vai para a oração. Agora, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, estou enfraquecido, tá? E aí vai se afastando cada vez mais. Não, querido, você viu que Jesus está se afastando? Jesus não está se afastando, você está se afastando de Jesus, se achega perto dele, se aproxima nele, agarra nele. Porque se você for se afastando, cada vez mais ele vai se afastar também. Aí você vai morrer, você vai para o inferno. Porque aí quem vai para o inferno é a pessoa, não é Jesus que está mandando a pessoa para o inferno. Ele está ali, salvação, cumprindo o propósito de Deus, aí começa a focar, tirar o foco das coisas de Deus, deixa uma mentirinha entrar aqui, um enganozinho ali, deixa uma coisinha ali, outra aqui, uma fofoquinha aqui, um sentimento, uma raiz de amargura, um sentimentozinho daqui e dali, e isso vai afastando a pessoa da presença do Senhor. E aí o que tem que fazer, querido? Uma limpeza. Espera aí, deixa eu fazer uma faxina nesse negócio aqui. E a melhor coisa, querido, é se prostrar, ter comunhão com o Senhor. E fala assim, deixa eu pegar aqui um bom limpador de pecado e clamar o sangue de Jesus. Amém, queridos? Porque não adianta, querido, a Bíblia diz assim, do que reclamais a não ser dos vossos próprios pecados. O Senhor disse assim, é os seus próprios pecados. Então é a gente que tem que tomar uma decisão, sair do meio, olha aqui, Abraão, eu tenho assim um propósito, mas sai do meio da sua parentela. Sai do meio da sua família, vai para um lugar aonde eu vou te mostrar, e ali eu te usarei, vou cumprir o propósito através da sua vida. Quem entendeu diz amém.
Deus te chama, Deus nos chama. Amém? Fica de pé, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Aleluias. Vamos falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de nós nos colocarmos nas mãos do Senhor para ser instrumento. Amém? É tempo de você, querido, você ser instrumento. E para ser instrumento nas mãos do Senhor, cumprir o propósito cumprir o propósito de Deus na terra, você não precisa estar à frente, você não precisa ser um líder, você não precisa ser não, você só precisa crer, só precisa depositar a sua fé no Senhor. Amém? Depositar a sua fé. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho vos ensinado, e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para você ser um instrumento da parte do Senhor, você não precisa ter um título, não precisa ser uma estrela, você precisa ser um servo. Um servo. Ser só um servo. Amém, queridos? O Senhor procura os servos, aqueles que querem servir. Quer servir? Fazer o quê? Cumprir o propósito. Cumprir o propósito. Às vezes tem pessoas que nem sabem falar direito, mas ele cumpre o propósito muitas vezes mais do que aquele que sabe falar muito bem, falar bonito. Às vezes até tem cargo, mas aí nunca fala de Jesus para ninguém. Tem muitos que ninguém nem sabe, né, que ele é de Jesus. E aí o propósito de Deus vai sendo ofuscado. Então nós temos que sair desse âmbito natural, que é ter mais sede, mais fome de justiça. Diz que Jesus disse assim: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Mas não é a justiça do homem não, querido, é a justiça de Deus. Fome e sede de justiça, sabe? É você não se conformar com as pessoas que estão perecendo, e é você batalhar por elas, lutar, guerrear no mundo espiritual. Ah, querido, como Deus deseja que a sua igreja, a voz de Deus hoje ecoa lá do Éden, e ecoa, queridos, aqui na terra. Oh Adão, onde você está? Onde você está? Onde você está escondido? Qual o seu esconderijo? Porque Adão, ele se escondeu atrás de uma árvore, e aquela árvore, querido, representava muitas coisas: seu orgulho, sua prepotência de não reconhecer que errou, que falhou. Onde você está, Adão? Qual é o seu esconderijo? Onde você está escondido, escondida? Atrás dos seus afazeres? Atrás dos seus próprios compromissos? Atrás dos seus próprios interesses? Qual é a árvore que te esconde? Qual é a árvore que está te escondendo? Ô Adão, aonde você está? Qual é a árvore que está impedindo você de cumprir o propósito? São as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Sabe por quê, querido? Eu vou falar aqui com alguém que está aqui hoje. Você vai saber que é para você. Sabe por que você não sai dessa situação?
é porque você não quer dar ouvidos a Deus, para cumprir o propósito que Ele já deu para você, já te chamou, para cumprir o propósito simples. Então, você não vai sair, você não vai deslanchar, enquanto você estiver no meio da sua parentela, na sua casa, não vai, querido. Vai viver aí, o máximo que chega até Harã, mas não sai de Harã. Então está na hora, querido, de você tomar um posicionamento, se posicionar e ser um Samuel, se tornar uma criança, se tornar uma criança, talvez mesmo sem entendimento do seu chamado. O Senhor diz a Samuel: Samuel, Samuel. E ele então diz assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve. Fala que o teu servo te ouve. Aleluias. Oh, aleluias. Quem poderia dizer que o teu servo, estou aqui, teu servo. Quem que é servo? Aquele que serve. É aquele que serve para cumprir o propósito. Para cumprir o propósito, queridos. Porque enquanto nós não servirmos para cumprir o propósito de Deus na terra, nós vamos viver à beira do caminho. Vamos ficar à beira do caminho. Mas no momento que nós sairmos desse âmbito, e às vezes até colocando algumas coisas em risco, né? Nossa segurança, amizade familiar, amizade entre aspas, né? Sair daquela zona de conforto, colocar alguma coisa em risco, e ir embora para Canaã, deixar para trás, abandonar os velhos costumes, as velhas práticas, os velhos hábitos, e adquirir novos hábitos, novos costumes, para cumprir o propósito. Aleluias. Aí sim, aí pode haver um desatar. Aleluias. E nesse desatar nós vivemos o sobrenatural que o Senhor tem para nossas vidas. Querido Deus, abre seu coração, fale com Deus neste momento. Senhor, sei que o Senhor tem um propósito através da minha vida. Eu sei que o Senhor, aleluias, tem me chamado. Eu sei que o Senhor é quem tem nos sustentado, nos ajudado. Nos ajuda a sair, meu Deus querido, de Ur dos Caldeus. Nos ajuda a sair, meu Deus querido, do conforto da nossa casa, dos nossos familiares, meu Deus, na segurança. Oh Deus querido, e nós irmos para um âmbito, para um lugar, para um patamar, aonde o Senhor pode nos usar. Oh Deus de poder, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que a Tua palavra, meu Deus querido, ela possa fazer o efeito nos corações que estão aqui nesta noite, iniciando no meu próprio coração, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Deus, e tudo aquilo, Pai, aquele que está desanimado, aquele que está cabisbaixo, aquele que está aqui, meu Deus, que não sabe mais o que fazer, meu Senhor, para se manter na Tua presença. Oh Deus querido, em nome de Jesus, no dia de hoje, meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor, que a Tua palavra gera fé, meu Deus, e que o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça.
Oh Senhor, do que é que nós reclamamos, a não ser dos nossos próprios pecados, a não ser da nossa própria condição, que nós nos posicionamos. Desperta, meu Senhor, desperta, meu Senhor, nossas vidas, toma-nos em tuas mãos, Senhor. Oh Espírito Santo, que a mesma unção que veio sobre Samuel, que veio sobre Abraão, que veio sobre, meu Deus querido, os seus antepassados, sobre Paulo, meu Deus, sobre os apóstolos, meu Senhor, sobre a igreja primitiva, meu Deus, possa ser derramada nesses últimos dias, nessas últimas horas que nós vivemos na terra, em nome de Jesus. Senhor, os dias são maus, os sinais estão acontecendo, agora não é uma vez por ano, meu Deus, não é uma vez lá ou uma vez ou outra, mas é quase todos os dias, meu Senhor, é todas as semanas, a natureza se revolta, ó Senhor amado, as pessoas estão se tornando cada vez mais malignas, Senhor, a imoralidade, meu Deus querido, a perversidade, a falta de amor, está acontecendo todos os dias, está sendo acrescentada, meu Deus. E Senhor amado, Deus, a igreja do Senhor é a única esperança para os perdidos. Então, meu Deus, acorda, meu Senhor, desperta, meu Senhor, envia a tua unção, meu Deus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, tu és bem-vindo para soprar a chama, para soprar, meu Deus querido, no pavio, o pavio que fumega, meu Deus, para despertar o desejo de santidade, meu Deus, para despertar o desejo de comunhão contigo, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, Senhor, eis-nos aqui, eis a tua igreja, meu Deus, teu povo. Ah, meu Deus querido, desperta mesmo, meu Senhor. Oh Espírito Santo,